8 mudanças de hábitos para vocês conseguirem destravar a vida de vocês, tá? Então, a gente já vem falando sobre isso, né? Principalmente do orar e vigiar os pensamentos, as palavras, as ações, vigiar tudo que cerca vocês, né? O que vocês estão se nutrindo? Não só de alimento, mas de diversão, de entretenimento, de companhias. Vocês se nutrem de quê? Então a gente está, desde o início dessa semana de limpeza, tocando nesse ponto, porque a limpeza também está em modificar muita coisa, né? Está em modificar hábitos, manias, e aquela coisa da responsabilidade que o Ho'oponopono vem ensinar pra gente. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos resultados que nós conseguimos, né? Porque é de acordo com o que a gente está vibrando, com o que a gente está pensando, o que a gente está emanando, né? Tudo que a gente emana retorna pra gente, ok? Então vamos lá. Primeira mudança, quer falar? Doe amor incondicional a tudo e a todos. Esse doar amor, eu acho que principalmente é para vocês mesmos, tá? Sim. A gente tem que doar amor em primeiro lugar pra gente. Boa noite para quem tá chegando. A gente não consegue nem amar o próximo e nem fazer com que o próximo nos ame se a gente primeiro não se amar, se a gente primeiro não se valorizar, tá? Mas por que a gente botou o doe amor, de forma geral, o amor incondicional? É aquele amor crístico, né? É o amor universal, é o amor de sem esperar alguma coisa em troca, tá? O amor, vocês receberam a escala, né, das emoções. Tem aqui só o amor, ele tá aqui em cima, na escala, né? É uma vibração muito elevada. Então, se você não consegue sentir amor, se você não tem essa capacidade, fica muito difícil você realizar as coisas da vida de vocês. Eu acho que tudo a gente tem que colocar amor, né? Não, sei lá, na hora de fazer uma comida, né? Numa palavra amiga, numa conversa, quando a gente bota amor, as coisas fluem. As coisas ficam melhores, né? Na educação de um filho, nos relacionamentos, no trabalho. Quando a gente não trabalha com uma coisa que a gente ama, o negócio fica pesado. Então, o amor é para tudo, tá? Mas principalmente, gente, revejam o amor de vocês. Como vocês estão se tratando, né? Eu acredito assim... O amor não é só dizer sim, né? O amor você tem que dizer não. Às vezes é doloroso para uma mãe, para um pai dizer não para um filho, mas muitas das vezes o amor é isso, né? É saber o dizer não, né? Quantas vezes, finais de semana, você sente aquela necessidade de ficar em casa ou assistir um filme com seu marido e às vezes você fica na obrigação de ir para a casa de um parente. Não, de vez em quando diga não, fala, eu quero esse final de semana, eu vou ficar com o meu marido, eu vou curtir meu filho, vou assistir um filme em casa, vou curtir um pouco essa liberdade, né? Porque às vezes a gente se priva de algumas coisas para poder agradar o próximo, o outro, e nem sempre isso é o amor. A gente tem que primeiramente praticar amor conosco para que a gente passe isso adiante, né? Eu acho importante que essa palavra, o sim e o não, são vertentes assim que tem um certo peso na nossa energia, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Diga de vez em quando não, faz parte da vida. O sim agrada e o não educa. Isso. Boa noite para quem está chegando. Vamos para a nossa segunda mudança de hábito. Perdoe a si mesmo e aos outros. Então,
A gente já começou falando isso, a gente começou lá na nossa semana, né, no início da nossa semana, trabalhando o perdão, o auto-perdão é o mais importante também, né? Perdoar os outros, às vezes é um processo que requer tempo, né? Requer dedicação, carinho, tempo, mas o negócio acontece. Agora, eu percebo que muitas pessoas, clientes, enfim, têm uma dificuldade muito grande em se perdoar. E o perdão, o nosso perdão também, ele está muito ligado, assim, à nossa maturidade, até do outro também, né? Porque às vezes o outro, ele tá no tempo, na maturidade dele, no tempo dele, ele tá sendo ele, né? Cada um é o que é, cada um dá o que pode dar, cada um dá o que tem para dar, né? Porque às vezes a gente espera muito do outro, a gente cria muita expectativa e acha que a pessoa vai agir de alguma forma, ela age de outra, enfim, vira aquela bola de neve. Então, quando a gente começa a pensar que às vezes a pessoa está num grau de maturidade, está num grau de desenvolvimento espiritual diferente, fica mais leve, a gente começa já nesse processo do auto-perdão. E pra gente é a mesma coisa, a gente também tem que ter a mesma amorosidade. Se lembra que eu falei da gente honrar a nossa história, né? Gente, claro que a gente toma atitudes erradas, decisões erradas, a gente quebra a cara, às vezes a gente é teimoso, dá morro em ponta de faca, aí depois a gente, eu não devia ter feito isso, mas assim, qual era a maturidade que eu tinha naquela época que eu fiz aquilo, né? Que maturidade eu tinha? Como é que era a minha cabeça, né, naquela época? Eu tô falando naquela época, parece que é uma coisa distante, mas, gente, a gente muda o tempo todo. Às vezes o que eu pensei ontem, aconteceu algum evento, eu vi uma palestra, eu li alguma coisa, refleti, ou então, sei lá, conversei, né, com meu companheiro, com meu amigo, enfim, e vi que já não é mais a mesma coisa. Mudei de opinião, a gente faz isso o tempo todo. Então, por que a gente não pode ter essa amorosidade com a gente mesmo, né? E com os outros também. Respeitar o território do outro, né? O que eu gosto de falar, mapa não é território. Vocês já devem ter escutado isso em algum momento, eu falando que quando você tem um mapa, eu tenho uma interpretação daquele mapa. Se eu passar para ele vai ter uma vai interpretar de outro jeito. Se a gente for até o local que esse mapa está refletindo, eu vou ver uma coisa, eu vou enxergar uma coisa, ele vai enxergar outra completamente diferente conforme a experiência dele, a vivência dele, a cultura dele, a bagagem dele. E é assim que a gente deve refletir sobre tudo. Cada um é um universo infinito. E cada um traz as suas bagagens, as suas lembranças, as suas memórias, as suas crenças, né? Os seus traumas. Cada um está num tempo diferente. Ok? Quer falar alguma coisa do perdão? Não, tá. Um vai completando o outro. Vamos lá. Boa noite para quem está chegando. Seja bem-vindo. Hoje a aula de hoje... Mesmo quem não conseguiu nos acompanhar, a aula de hoje é muito importante, a vivência de hoje é muito importante, tá? A gente vai fazer limpezas significativas e amanhã também. Amanhã nós teremos a ativação da prosperidade. Então não deixa de assistir hoje nem amanhã e chama quem quiser. Quando a gente perdoa o próximo, né? Principalmente no Ho'oponopono, quando a gente faz a oração, me perdoe, nós estamos primeiramente perdoando a nós mesmos, né? É uma oração que a gente faz no intuito de perdoar uma pessoa, mas na verdade a gente perdoa a si mesmo. Até para a gente limpar certas memórias, uma coisa mais profunda, não adianta a gente tentar modificar os outros. Você tem que primeiro modificar a si. Então é fundamental que a gente se auto-perdoe o tempo todo, né? O tempo todo. E, enfim, o Dante chegou aqui para dar uma boa noite. Faltava ele na live, né? Isso que o Léo falou é interessante. A gente não muda o outro. Não muda. Não existe isso. Quando a gente fala, eu vou mudar meu marido, o que a gente pode fazer é se mudar e o nosso exemplo mostrar, né, servir de exemplo para aquela pessoa e aí ela vai refletir se deve mudar ou não, tá? O exemplo, ele arrasta, né, as pessoas.
Então, Desculpa, um exemplo muito claro de auto-perdão, né, de perdoar a si mesmo, perdoar o próximo, é você ver duas crianças brincando, né? Elas às vezes se pegam ali, discutem e tudo, e depois no mesmo momento estão ali brincando de outro tipo de brincadeira. Então, assim, é olhar mesmo com esse olhar mais amoroso, mais sincero, mais puro que as crianças têm, né? Os animais, o cachorro, por exemplo, é uma prova viva de auto-perdão, né? De amor, né? Você briga com ele, bate nele, fica anos sem ver ele, e quando ele te vê, ele faz aquela festa, faz aquela alegria, né? Então, olha o exemplo aí de auto-perdão, né? E o perdão, até para a gente fazer certas limpezas ou certas... seguir adiante, né? Prosperar na vida, prosperar, que eu digo, não só no sentido financeiro, mas em todas as áreas da vida, a gente tem que ter esse auto-perdão, a gente tem que se perdoar e dar passagem ao outro eu, né? Quantos eus aí existem aí fora que a gente acaba esquecendo e fica vivenciando aquele pequeno eu que a gente largou lá no passado, né? Vamos perdoar, vamos fazer algo diferente, né? Vamos modificar o hoje para que amanhã, no futuro, a gente consiga olhar para trás e ver, opa, aquilo ali já passou, foi águas passadas. É por isso que a gente está nessa limpeza, é por isso que a gente fala tanto do Ho'oponopono, que o Ho'oponopono ele faz esse link, né, do auto-perdão. Exatamente. Bom, vamos para o terceiro tópico, terceira mudança. Seja grato por tudo e por todos, que é um dos pilares, né, do Ho'oponopono, é a gratidão. A gente já falou, quando a gente agradece, a gente passa uma informação para o universo que a gente quer mais daquilo. Então é até interessante, quando vocês quiserem realizar alguma coisa, tiverem um projeto, alguma coisa que vocês queiram ter, qualquer sentido, material, espiritual, enfim, agradeçam como se já tivessem, agradeçam no tempo presente, como se já tivessem conquistado. Porque você está emanando isso para o universo. O que o universo vai fazer? Ele vai te dar mais do que você está agradecendo, tá? Quando você agradece, você muda, né, a tua sintonia, né? Você está pedindo para a graça descer. É o contrário do que a gente já falou aqui da reclamação. Reclamar, o universo também vai entender que você quer mais daquilo, que tudo é energia. Vocês já entenderam isso, que a gente teve uma aula só de energia, só de campo eletromagnético, alinhamento de chakras, né? Que foi a nossa segunda aula. Então, assim, tudo que eu vibro vai voltar. Então, se eu reclamo, eu vou ter mais motivos para reclamar. Se eu agradeço, eu vou ter mais motivos para agradecer. E aí? Não, e a gente está no seja grato, né? Tem um ser que passou aqui na Terra, que foi exemplo de gratidão, até na oração, né? Ele fala isso, foi Francisco de Assis, né? Ele tinha tudo, mas mostrou que com pouco ele conseguiria viver, né, e levar a vida adiante, né? Um pouco que eu digo assim, com a natureza, ele não precisava de muito para sobreviver, né? Ele tinha uma missão aqui na Terra e ele seguiu isso através da gratidão, agradecendo a natureza, agradecendo os animais, agradecendo a Mãe Terra, a Gaia, né? Então, ele sempre teve tudo chegava para ele com facilidade, né? Muitas das vezes a gente acaba vendo certas coisas porque a mídia, a religião passa certos caminhos, mas não falando mal de religião. Não estamos falando mal de religião. Mas assim, eles pegam uma verdade e transformam essa verdade numa história, enfim, para passar isso adiante, né? Porque, enfim, é só para lembrar da gratidão e da oração que ele fazia sempre, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e enfim, é gratidão o tempo todo. A Patrícia está falando aqui que ela fez isso quando ela queria o bebê dela, né?
e funcionou. Então, assim, ela agradeceu como se já tivesse e o negócio aconteceu, materializou. Gente, isso é lei da atração pura, tá? A gratidão, eu acho que eu já falei isso, a gratidão, ela já é estudada, ela é tese de doutorado para muita gente já, porque a gratidão transforma, tá? Transforma a sua vida. A partir do momento que você começar a agradecer, ser grato por tudo, e a gente tem motivos infinitos para agradecer, a vida transforma. Quarto item, sinta-se merecedor. Também é difícil, né? Tem gente que empata aí também. De se sentir merecedor, de se valorizar, reconhecer as suas qualidades, os seus talentos, os seus dons, porque a gente, muitas vezes a gente olha sempre a grama do vizinho, né? Que é mais legal, é mais bonito, é mais verde, e a gente esquece de olhar pra gente, né? As nossas qualidades, o que eu faço de melhor, como é que eu sou boa gente, eu sou um bom amigo, eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu sou um bom filho, uma boa filha. A gente esquece de olhar também, a gente fica se chicoteando o tempo todo, né? A gente esquece de olhar também as nossas qualidades. E isso ajuda em várias áreas da vida de vocês, né? Nos relacionamentos, que quando eu me sinto merecedora de um amor verdadeiro, de um amor, né, leal, um companheiro, eu vou atrair isso para mim. Quando eu me sinto merecedor de um bom emprego, de um bom salário, né, porque eu reconheço que o meu trabalho tem qualidade, tem dedicação, tem carinho, tem amor, eu reconheço que eu sou merecedora. Então aquilo te empodera, o merecimento, o automerecimento. Gabriel, eu sempre tive essa dificuldade. Isso não é só você, Gabriel, todo mundo, a gente aqui também. A gente trabalha nessa questão também do automerecimento, né? Mas isso também tem mostrado pra gente, sabe? Ao ponto de você conseguir, às vezes, pedir um aumento pro teu chefe. O Léo passou por isso. Falou, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, eu me dedico, eu faço com amor, com dedicação. É você se colocar para o mundo. Eu estou dando exemplo de trabalho, de amor, mas isso serve para tudo, né? Boa noite para quem está chegando. E o link do perdoa a si mesmo aí entra forte, né, nesse... a gente acha assim que a gente não é merecedor, por exemplo, falou tudo. De ir passear, de viajar, de curtir, né? Quantas vezes a gente fala assim, poxa, eu quero viajar, mas eu tô aqui e eu tenho um familiar que está lá passando dificuldade, e a gente cria essa trava dentro da gente, né? Isso é ruim. Você é merecedor, você está ali porque você mereceu aquele passeio, aquela viagem, você trabalhou para isso, o universo conspirou para que você chegasse até ali, né? Então a gente se auto-sabota o tempo todo. E às vezes isso não é consciente, gente, isso é inconsciente. Por isso a importância da limpeza de memórias, porque a gente faz inconsciente. Às vezes a gente não se perdoa de alguma coisa, ou às vezes traz bloqueios de outras vidas e não se sente merecedor. Tem gente que faz isso, e não é uma coisa que a gente faz, eu vou me sabotar porque eu me detesto. Não, é inconsciente, vai naturalmente. Por isso que eu falo, o Ho'oponopono, ele limpa sem você precisar saber o que você está limpando. Sim. Ele está ali atuando, né, nas camadas do teu subconsciente, né? Então você vai repetindo os comandos, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, e vai limpando, e até uma hora você vai começar a se olhar diferente, com mais carinho, com mais amorosidade, se sentindo merecedor de ter uma vida plena, uma vida próspera em todos os sentidos. Abundante, né? E a gente fica preso, sabe, a muitos medos. A gente tem medo de tudo, né? Medo de morrer, medo de perder o amor, ou de não achar nunca o amor, medo da pobreza. A gente fica preso a muitos medos. O medo também bloqueia, né? Quem aqui não tem medo, né? Medo de, sei lá, de rejeição, de ficar pobre.
A Sara falou, acabei de ser demitida, estou grata. A Sara, ela tá no movimento, né, já de limpeza, estudando a física quântica, porque às vezes, isso que a Sara falou também é importante, às vezes acontece uma situação inesperada, uma situação indesejada, né, que a gente não queria que acontecesse, que abala a nossa vida. Só que quando você tem entendimento, né, você já sabe que você é co-criador, às vezes você olha aquilo como uma oportunidade de ir para uma coisa melhor, de crescer, aprender. Dá vontade de comentar tudo que vocês falam, porque é exatamente isso tudo aí. Desejo oportunidades melhores para você, Sara. Sim. Então, vai aparecer, com certeza. Se o ciclo dela no trabalho encerrou, é porque uma outra coisa melhor está por vir, gente. Nada é infinito. Eu já falei isso, repito. A nossa vida é feita de ciclos, tá? E não esqueçam, nós somos seres espirituais, somos seres multidimensionais. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, tá? Vivendo uma experiência terrena. Isso daqui é só para fortalecer a gente. Isso daqui é uma faculdade, né? Uma escola. Então, os obstáculos vão surgir, gente. Foi o que eu falei também nas primeiras aulas. Não pense que o Ho'oponopono vai afastar todos os obstáculos. Não, os obstáculos vão surgir para te fortalecer. A questão é que com o Ho'oponopono você muda. Quando você faz essa limpeza, né, entende o processo das limpezas de memórias, você muda a forma que você vai reagir com essas situações, com esses obstáculos.